Fala pessoal, mais um encontro nosso aqui no PTK e Pipoca. Eu sou o Patrick Ascioli, para quem ainda não me conhece, e o assunto de hoje é Até os Ossos, o novo filme aí do diretor Luca Guadagnino, que estreou aí nos cinemas, e a gente vai falar aqui tudo sobre o que eu achei dessa nova parceria do Luca aí com o Timothée Chalamet, e também trazendo aí uma história de canibalismo, um romance ali no meio. Mas antes da gente ir para a resenha, já vou pedir para você deixar aqui o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, beleza? Então, bora falar sobre o filme. Bem, como eu já falei lá no começo, né, ele é dirigido pelo Luca Guadagnino, estrelado pelo Timothée Chalamet e também pela Taylor Russell, e também tendo aí a participação do Mark Rylance ali num papel menor, né, não tão menor assim, um papel coadjuvante. Muito que bem, nessa história, né, a personagem da Taylor, né, a Mary, ela descobre ali, né, ela descobre não, ela tá numa fase um pouco complicada ali da vida, porque ela é uma canibal e ela não tem conseguido ali controlar, né, os seus instintos canibais, ficando sozinha ali, ela vai acabando conhecendo outros canibais e aprendendo um pouco mais sobre si mesma e sobre esse universo de comer carne humana. Muito que bem. Eu acho este filme, já vou começar dizendo, um dos piores roteiros do ano. E eu digo isso porque ele é um filme enfadonho, que se leva a sério, ele está claramente tentando uma posição lá no Oscar, tentando se tornar alguma coisa relevante lá para dentro da academia. E aí, obviamente, concorrer em algumas categorias, né, e fazer, né, repetir aí, né, por exemplo, alguns dos feitos que o Luca Guadagnino teve, né, ele, um diretor muito conhecido aí recentemente por Me Chame Pelo Seu Nome, sua parceria anterior com o Timothée, e também tendo feito aí o remake de Suspiria, né, aquele filme de terror ali que estrelado pela Dakota Johnson, a Tilda Swinton e outros nomes. E aí a gente traz uma história que parece um pouco terror, um pouco suspense, um pouco drama, mas na verdade para mim não chega em nenhuma dessas coisas, para mim não se entende muito bem. Porque ele trata o canibalismo de uma forma, para mim, que se torna surreal dentro dessa narrativa, tá? Esses personagens, eles se conectam, eles têm essa questão do canibalismo e eles têm ali, obviamente, um romance. Mas esse romance não me convence e ele não faz sentido nenhum para mim. Inclusive, o personagem do Timothée, ele não faz muito sentido para mim, porque ele parece muito escanteado e o personagem, ele parece que não tem muita função. Ele só é uma escada. Assim como o personagem do Mark Rylance. E aí existe um problema para mim na forma de tratar o canibalismo como uma coisa genética e científica e em certos momentos como algo quase sobrenatural. Então fica meio que esquisito a forma que o filme quer tratar essas duas pontas, essas duas questões, né? O filme é baseado num livro que ainda não foi lançado no Brasil, né? Ele vai ser lançado aí muito por conta do filme no comecinho de 2023. Então nós aqui brasileiros ainda não tivemos, né, acesso na nossa língua à obra que, né, imagino eu que para ter chegado a se tornar uma adaptação deve ser alguma coisa interessante realmente ali. Eu pretendo em breve ler, né, para ver se realmente o filme é ruim porque o material base é ruim ou se foi porque o filme é simplesmente ruim mesmo. Mas eu acho que ele é muito fraco, assim, porque ele não se entende, ele não se casa para mim. Eu acho que isso falta muito ali. Eu acho que os maneirismos, as coisas simples, sabe? Porque eles tentam dar uma explicação, porque um canibal sente o cheiro do outro muito longe, tem esse faro muito aguçado e tudo mais, mas isso para mim não funciona muito bem. Isso para mim se torna até um pouco balela ali, porque são conveniências muito escrachadas de roteiro. Não, nós vamos fazer isso aqui porque a gente precisa fazer ela encontrar esse personagem, a gente não teve uma ideia melhor para fazer essa conexão. É muito complicado isso assim, porque nada parece orgânico, nada parece funcional, nada parece fazer sentido.
O filme é longo demais também, achei. Por diversas vezes eles davam takes que pareciam realmente o final do filme, e aí ele continuava e depois fazia de novo, parecia que tinha acabado e continuava, então parecia que sei lá, uns últimos 40 minutos de filme eu estava vendo o epílogo, depois o epílogo do epílogo, o epílogo do epílogo, o epílogo do epílogo. E isso não foi legal também para mim. Ele não é nem tão grande assim em metragem, ele deve ter por volta de 2 horas ali, mas eu tive uma sensação que ele era muito maior do que realmente é. E porque o roteiro, a história não é cativante, ela não prende. Tem uns takes, umas histórias ali que você fica, nossa, o que será que vai sair dali, né? Tá conectando essas duas coisas ali, vai rolar alguma coisa. E na verdade não acontece nada, nada. Tem uma cena da personagem da Taylor, né, que eu não vou dar muitos spoilers aqui, que ela tá dentro de uma lanchonete, em frente para um outro prédio, né, um prédio ali que eu não vou dizer exatamente o que é, para não estragar a experiência, e fica claramente visível que alguma coisa vai acontecer em relação a esse prédio. E não acontece nada, e aquela história simplesmente ela é evadida. Eu acho que ele não é muito retilíneo, assim, eu acho que o filme acaba sendo muito esquisito, parece que eu estou vendo vários episódios de alguma história, mas eu não estou vendo a história completa, estou vendo um episódio, sabe? Como se a pessoa que está contando aquela história não sabe de todos os detalhes para preencher as lacunas, e eu fico com uma sensação meio esquisita de acompanhar aquilo ali, e vai e volta, e vai e volta, é meio complicado. Eu achei o roteiro bem ruim, muito ruim, eu achei ele muito conveniente, eu achei ele muito sem saber realmente o que ele quer trazer ali como escopo. Apesar de gostar da direção do Luca, apesar de eu gostar da fotografia, também gosto muito, inclusive, e das performances, principalmente da Taylor Russell e do Mark Rylance. O Mark Rylance, para mim, é o melhor nome do elenco. Ele é o que traz realmente a atuação mais interessante, porque dá sentimentos dúbios para quem está assistindo. Tem hora que você tem raiva, tem hora que você tem pena, tem hora que você não sabe o que sentir ou pensar. Realmente uma performance para mim marcante, muito mais do que a performance pela qual ele ganhou o Oscar, né, em Ponte dos Espiões, o filme lá do Spielberg. Eu acho que se o Mark Rylance concorrer ao Oscar por esse papel em Até os Ossos, eu acho que ele tem muito mais potencial de ganhar do que ele teve na época de Ponte dos Espiões. Realmente gostei muito do trabalho que ele teve aqui, apesar do personagem dele não fazer sentido dentro do roteiro. Faz sentido de certa forma dentro da história, né, da narrativa que eles querem contar ali, mas o roteiro faz com que isso fique flutuando ali de certa forma e não costura isso o suficiente. Então o personagem dele é inserido, existe conceitos ali para ele estar inserido, mas o roteiro não consegue amarrar isso de uma forma que vá me convencer ou convencer provavelmente quem for assistir. Então realmente um filme muito fraco. Eu tinha expectativas porque eu queria entender como era a dinâmica ali, qual era a história, como que o filme ia do primeiro ponto, né, de um ponto ao outro, por onde ele passaria. Eu queria entender como essa narrativa fluiria ali dentro do cinema, e não foi uma experiência muito agradável porque pareceu muito conveniente e eu acho que, claro, existe um roteiro, existe uma pessoa pensando em todos os pontos ali para escrever uma história e controlando aquelas vidas ali, mas eu acho que, né, existem formas muito criativas de a gente fazer isso para ficar orgânico e o mais natural possível para a gente que está assistindo, principalmente numa história que tem uma narrativa como essa tem, onde ela quer empregar de certa forma ali um romance, uma história de amor baseada no canibalismo, mas tudo parece muito fora e muito aquém de todas as questões. O canibalismo não parece muito perseverante dentro da história que eles estão contando, o drama para mim fica perdido, o suspense ele fica tentando fazer suspense, mas não tem por que fazer suspense, porque não tem nada na história ali que crie realmente uma forma de você ficar pensando onde isso vai dar, né? Você sabe realmente o que está permeando a história ali. É um drama, é uma questão de autodescoberta, e eu achei que o personagem do Timothy ficou muito perdido ali, e ele é quase avulso para mim.
ele é um personagem realmente que, para mim, ele não deveria ser tratado daquela forma ali. Eu acho que ele deveria ter um papel mais interessante ali dentro da narrativa. Infelizmente, um filme aí com um elenco interessante, de um bom diretor, mas que acaba sendo desperdício de ideias porque o roteiro não consegue realmente casar, né? E aí se o roteiro, que é o fio condutor de um filme, ele não consegue ser interessante, ser eficaz, eu acho que acaba desequilibrando ali todas as outras peças para formar esse longa-metragem. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. De novo, se inscreve aí no canal, não deixe de curtir esse vídeo e ativar as notificações para a gente se encontrar aqui o tempo todo e bater bastante papo sobre filmes e séries e tudo que a cultura pop tem a oferecer, beleza? Então a gente se vê de novo em breve. Tchau!